Olá! Dando continuidade à aula 5, parte 1, vamos ver agora a repetição na qual o total de repetições é previamente indefinido, ao contrário do tipo anterior que nós vimos, no qual o total de repetições é previamente conhecido. Este é o segundo tipo de repetição com teste no início, então vamos estudá-lo, pois ele é muito importante e muito utilizado ao longo de todo o material. Muitas vezes, a repetição é realizada até que o usuário solicite o término das repetições. Ou seja, o usuário vai nos indicar algum valor específico, previamente determinado, que vai encerrar a repetição. Nós não sabemos previamente quantas vezes a repetição será executada. Pode ser nenhuma vez, apenas uma vez ou várias vezes. E um valor informado pelo usuário determinará o final da repetição. Vamos ver aqui um exemplo disso. Desenvolva um algoritmo que leia uma sequência de números inteiros, calculando e imprimindo o quadrado de cada número lido. Então, observe o seguinte, não foi dito qual é o tamanho da sequência de inteiros. Só foi dito que o algoritmo deve ler uma sequência de inteiros, ou seja, o tamanho da sequência é previamente indeterminado. E para cada um dos valores da sequência, nós temos que calcular e imprimir o seu quadrado. E olha aqui na fase final. A sequência deve terminar quando o número 0 for lido. Ou seja, o valor 0, quando o usuário informar esse valor, ele indicará o final da repetição. Então, nós veremos já como é chamado esse valor que encerra uma repetição. Mas de antemão saiba que o valor que encerra uma repetição ele não é considerado para o cálculo dentro da repetição. Então aqui o 0 ele vai somente encerrar a repetição. Nós não vamos calcular o quadrado de 0 e imprimir. Ele serve só para indicar o término da repetição. Então o 0 indica o final da sequência de valores, ele encerra as repetições e ele não deve ser processado, ou seja, o seu quadrado não deve ser calculado e nem impresso. Como que nós podemos então montar essa repetição de uma forma mais informal? Vamos ler fora da repetição o primeiro número. Sei lá, o usuário vai nos informar o 2. Aí nós testamos. Enquanto o número informado, o número lido, não for igual a 0, nós vamos calcular o quadrado de cada número e imprimir este valor. E vamos ler o próximo número, ou seja, enquanto o usuário não nos informar o valor 0, a repetição continua calculando e imprimindo o quadrado de cada número informado. De uma maneira um pouco mais próxima, nós podemos enxergar também o seguinte, vamos fazer a repetição enquanto o usuário informar valores válidos, ou seja, valores diferentes de 0. Traduzindo esse algoritmo para o código, podemos enxergar como que ele seria montado. A variável num, que vai ser cada um dos números inteiros lidos, e quad, que vai armazenar o quadrado de cada número inteiro. Lemos o primeiro número da sequência. Damos scanf nele, é um inteiro, na variável num. Qual vai ser a nossa repetição como nós já dissemos? O 0 é o valor que vai encerrar a repetição. Portanto, enquanto num não for igual a 0, ou seja, for diferente de 0, a repetição vai ocorrer. Quando num for igual a 0, a condição vai se tornar falsa e a repetição terá o seu final. Observe o seguinte, o usuário ele pode inicialmente, já aqui em cima, informar como o primeiro valor da sequência o 0. Se isso for feito, o teste da condição já será inicialmente falso e a repetição nem chegará a ser executada. Ela nem vai começar a ser processada. Então, o 0 pode ser um valor inicial e como valor inicial ele pode nem dar início à repetição. Dentro da repetição, então, aqui é feito o cálculo do quadrado de num, quad recebe num ao quadrado, num vezes num, e este valor é impresso aqui embaixo. O quadrado do número informado, que é num, é quad, é o valor de quad. E aqui é feita a leitura do próximo número, para que esse valor seja atualizado e nós não ficamos no famoso loop
infinito ou laço infinito, no qual o número sempre vai ser diferente de zero e essa condição nunca será falsa. Então, nós podemos estudar, como nós vimos, um valor que vai encerrar uma sequência de valores não definida previamente. Esse valor nós chamamos de flag. Flag, que do inglês quer dizer um sinal, uma sinalização indicando o fim dos dados de entrada. Então, como nós vimos na sequência anterior, o zero para a gente seria o nosso flag, ou seja, o valor que vai terminar uma repetição e ele não é processado pelo programa. Ele apenas serve para informar a repetição que ela deve ser encerrada. Então, guarde sempre este termo, flag, valor que encerra uma repetição e não é processado por ela. Vamos ver aqui um outro exemplo da utilização da repetição sem tamanho previamente estabelecido. Imagine um programa bem simples que vai simular o caixa eletrônico de um banco. E esse caixa tem as seguintes opções: imprime o saldo da conta, imprime o extrato da conta, efetua o pagamento de boleto, efetua um saque e sai do programa. São 5 opções que o caixa nos apresenta. Imagine que o usuário ele pode executar mais de uma operação. Então, por exemplo, você pode chegar no caixa, pode lá imprimir o seu saldo da sua conta, ver se você tem dinheiro e depois fazer um saque. De repente, fazer depois do saque um pagamento de alguma conta sua, por exemplo. Então, o usuário pode fazer mais de uma ação no mesmo caixa eletrônico. E ele pode fazer várias ações até que ele informe 5, que é a opção para sair do programa. Então, enquanto o usuário não digitar 5, o caixa eletrônico ficará ativo e estará sendo executado pelo usuário. Vemos aqui um código bem simplório do que poderia ser um caixa eletrônico. Aqui em cima temos funções, certo, que já foram implementadas anteriormente e não estão aqui especificadas, mas estão aqui só os seus cabeçalhos para indicar que elas existem. Já foram implementadas, não nos interessa agora no momento qual que é o código de cada função, mas que apenas elas existem, ou seja, as funções imprime opções menu, imprime saldo, imprime extrato, paga boleto e faz saque. São funções previamente definidas. Aí, na nossa função principal, temos a variável opção selecionada, que, como o nome já diz, vai nos informar qual foi a opção digitada pelo usuário, opção de 1 a 5. Chamamos a função para imprimir as opções do menu, como se fosse aqui este menu do enunciado de 1 a 5. E só aqui indicando, como nós vimos, que essa função foi feita lá em cima do código e não está aqui especificada. Chamamos a função só para imprimir o menu. E lemos do usuário qual a opção que ele deseja e guardamos na variável opção selecionada. Então, como que nós podemos fazer a repetição? Sabemos que a opção 5 ela sai do programa. Então, enquanto o usuário não digitar a opção 5, ou seja, while a opção selecionada diferente de 5, nós continuaremos a executar o caixa eletrônico. Aí, olha só, a repetição começa aqui em cima e termina aqui embaixo, certo? Então, olha só, dentro dela nós temos uma estrutura switch com vários cases, ou seja, uma estrutura condicional. De acordo com o valor de opção selecionada, nós tomaremos algum caminho. Se essa variável for igual a 1, ou seja, case 1, o usuário escolheu a opção 1, que imprime o saldo da conta. Então, a função que imprime o saldo é chamada e o break é executado, indicando que as opções demais devem ser descartadas. Se o usuário digitar 2 em opção selecionada, ele vai imprimir o extrato e vai dar o break. Se for 3, paga o boleto, dá break. Se for 4, faz o saque e dá o break. A função default, ou default, ela imprime apenas opção inválida, ou seja, se o usuário digitar algum valor que não seja 1, 2, 3 e 4, ele digitou uma opção inválida. Então, este comando indica isso para o usuário. Observe que não é possível haver aqui dentro um case 5, ou seja, dentro do while é impossível a opção selecionada ser igual a 5. Por quê? Nunca dentro do while a opção selecionada será igual a 5. Se ela for igual a 5, a condição dá falsa e ela nem entra na repetição. Então o case 5 ele não é
necessária, pois ele nunca será executado. Terminado o switch, nós imprimimos de novo as opções do menu para o usuário, para ele fazer uma nova operação ou não, e lemos a opção que ele selecionou e guardamos. E voltamos no while. Se o usuário não digitou o valor 5, ele vai executar uma outra ação de 1 a 4, ou uma opção inválida caso ele erre alguma coisa. Então, enquanto o usuário não digitar 5, será repetida várias vezes essa repetição. No final da repetição, o programa é encerrado e esse printf indica isso para o usuário. Vamos então voltar um pouco para este exercício aqui da variável num. Enquanto num diferente de 0, que é o nosso flag, nós vamos imprimir o quadrado de cada inteiro. Vamos fazer o teste mesa deste exemplo. Começamos sempre na linha 2, que é a linha do main. Criamos as variáveis num e quad, que inicialmente tem lixo de memória. Lemos um valor, primeiro valor da sequência que tem tamanho indefinido previamente. Guardamos na variável num. O usuário nos informou o valor 5. Então, num está valendo 5. Então o teste vai ser verdadeiro, pois 5 é diferente de 0, então entramos no while. Quad vai receber 5 vezes 5, 25, e vamos imprimir esse valor. Quadrado de 5 é 25, quadrado de num é quad. E lemos o próximo número da sequência. Scanf nele, o usuário digitou 2. Lembrando, a repetição não termina no seu último comando, sempre termina na linha da condição. Então, voltamos para a linha 10 e fazemos o teste. 2 é diferente de 0? Verdadeiro. Então, entramos de novo na repetição, achamos o quadrado, quad vai receber 2 vezes 2, que é 4. Fazemos a impressão, quadrado de 2 é 4. E lemos o próximo número, scanf na variável num, o usuário agora nos digitou 0. Repetição terminou? Claro que não. Voltamos na condição e testamos. 0 é diferente de 0? Não. Isso é falso. A condição deu falso. Então, a repetição ela é encerrada. Observe que o 0 é o nosso flag. Então, ele só serve para indicar o final da repetição. Ele não é considerado dentro da repetição. Portanto, não imprimimos o seu quadrado. Return 0 indicando o final do nosso algoritmo. Então, na próxima aula nós veremos como que uma repetição ela se estrutura, quais são os fatores importantes para se fazer corretamente uma repetição.